Ainda sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio para uma entrevista ao vivo no SBT News, Eduardo Ribeiro, presidente nacional do Partido Novo. Presidente, muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Muito obrigada pela sua presença aqui em São Paulo. Eu que agradeço. Bom dia, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês. A gente queria começar falando sobre esse pedido, até porque, presidente, na semana passada, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, arquivou um pedido de 3 parlamentares para que fosse reconhecido o impedimento e a suspeição do ministro Dias Toffoli da relatoria do caso Master. De alguma forma, essa sustentação do pedido de vocês acreditam que pode ter algum caminho diferente? Olha, Roberta, nós estamos insistentemente tentando usar todos os mecanismos disponíveis a nós, legislativos, jurídicos, para trazer essa história à tona. Porque, no nosso entendimento, nós estamos vivendo um dos maiores casos, fraudes de corrupção, de fraudes financeiras que envolvem muitos poderes da República, e isso precisa vir à tona, até porque nós estamos às vésperas de um ano eleitoral e as pessoas precisam ter clareza do que vai ser feito, de qual o rumo desse país. Então, o Novo hoje, no Congresso Nacional, é o partido que tem mais atuado diante desses abusos do Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, desse caso envolvendo o Banco Master. O partido também pede à Polícia Federal uma investigação contra o ministro. Qual que seria o foco dessa investigação? Quais os principais fatos que, na visão de vocês, precisam ser apurados e entendidos também pela sociedade? Primeiro que trazer o caso para o Supremo Tribunal Federal já é um absurdo jurídico, Inclusive, há boatos de que outros ministros do Supremo Tribunal Federal já têm conversado e falado que esse caso deveria vir de volta para a primeira instância como uma saída honrosa para o Dias Toffoli. Eu entendo que uma saída honrosa para o Brasil seria o impeachment do Dias Toffoli, porque levar esse caso para o Supremo Tribunal Federal, colocar sigilo absoluto e depois com todas as reportagens que vêm à tona mostrando o envolvimento que ele tem com sócios, seus irmãos, numa sociedade dentro de um resort que foi vendido, tudo muito obscuro, isso precisa ser esclarecido. Então, de novo, o Novo vai continuar atuando com todos os instrumentos possíveis para tentar trazer esse caso à tona. Em quanto tempo vocês esperam alguma resposta a esse pedido, presidente? Nós esperamos o quanto antes, Nitidamente, a população está muito cansada de toda essa maquiagem que é feita, de toda essa blindagem que é feita pelos poderes. E como eu disse, Roberto, esse ano é um ano eleitoral. É preciso que nós saibamos quais os rumos que o Brasil vai seguir. E eu não tenho dúvida de tudo que está acontecendo, muito mais coisa vai vir à tona. E isso vai ter impacto não só na eleição presidencial, mas, sobretudo, na eleição para Senado. Eu acho que as eleições do Senado vão ser as mais importantes desse ano, porque, nitidamente, o nosso Senado hoje, como instituição, está acovardado, não enfrenta isso que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Não só do ministro Dias Toffoli, mas também do ministro Alexandre de Moraes, que também merece sofrer um pedido de impeachment. Então, isso tudo vai ter um impacto na eleição do Senado. Pode ser que uma nova conformação de Senado, renovando 2/3 da casa, mude esse eixo e a gente consiga reequilibrar os poderes da República. Qual que é a avaliação do senhor e do partido sobre as relações, inclusive políticas, de Daniel Vorcaro em Brasília, com a citação recente no documento que a gente tem do depoimento de 30 de dezembro a Ibanez Rocha, e até esse movimento da esquerda que a gente mostrou agora há pouco no jornal, pedindo o impeachment de Ibanez? São extremamente promíscuas, Você vê que, de fato, não tem nem lado político. Você tem, recentemente, depois apareceu que o senador Jacques Wagner indicou funcionários, consultores para o próprio Banco Master. Você tem Guido Mantega, que atuou para tentar azeitar essa venda do Banco Master para o BRB, que está sendo investigado hoje aqui diante do governo do Distrito Federal. Você tem agora a notícia de que o escritório de Lewandowski, que até pouco tempo atrás era ministro da Justiça do Lula e foi ministro do Supremo Tribunal Federal, também prestava serviços de consultoria para o Banco Master. Você tem o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes com um contrato multimilionário com o Banco Master. Então, tudo isso deixa bastante evidente que algo muito errado está acontecendo. E se os instrumentos do Executivo, se os instrumentos da Justiça parecem estar com a sua moral duvidosa, então que se traga para a política, que se traga para uma CPI, que se traga para o Legislativo fazer essa investigação. E a gente vê o governo federal atuando muito fortemente para que essas CPIs não aconteçam. A CPI do Banco Master no Senado é de iniciativa do nosso senador Eduardo Girão e muitos senadores de todas as gamas políticas, tanto da esquerda quanto da direita, ainda não assinaram. Então, nós precisamos saber por que ainda não assinaram. Qual é o receio de trazer essas
esse caso todo à tona. Nós vamos continuar insistindo, é o nosso papel enquanto partido e temos certeza que vamos ser vitoriosos no final. O senhor falou, presidente, em movimentações eleitorais, então já vou pegar o gancho para te fazer uma pergunta e aí prometo passar a bola também para os nossos analistas em Brasília que querem muito te perguntar também. Temos o governador Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República. Muito se fala sobre o que seria uma dificuldade da direita em unificar uma candidatura que possa ser competitiva a uma possível reeleição do presidente Lula. Existe a possibilidade de Romeu Zema, na sua visão, ainda fazer parte de uma chapa com Flávio Bolsonaro? Ou está totalmente descartado isso? E o motivo para vocês excluírem essa proposta? Muita gente diz que a direita não pode chegar dividida na eleição. Mas quando eu vejo que nós temos tantos candidatos à direita presidenciáveis, né, isso nem foi de fato imposto, a própria sociedade reconhece ex-governadores, né, governadores de final de mandato, o próprio Flávio Bolsonaro, como pessoas com peso político suficiente para ser um presidenciável dentro do campo político da direita. Isso mostra a capacidade, a diversidade que nós temos dentro da direita para lançar nomes e apresentar nomes. Eu não vejo isso como divisão, eu vejo isso como força, como fortalecimento. Do outro lado, só tem o Lula, né? Não tem um outro adversário. É um adversário forte, um adversário pesado politicamente, não deixa ninguém crescer, mas, por outro lado, nós temos opções à direita. Eu acho importante levar todas essas opções o mais longe possível, porque nós não sabemos qual vai ser o desfecho, né? A eleição, especialmente após abril, né, que é o fim da desincompatibilização, nós vamos ter uma clareza maior de quem serão os candidatos. De fato, ali começa a eleição, nós vamos ver qual vai desempenhar melhor, qual vai conseguir encontrar mais espaço, qual vai acertar mais discurso, qual vai conseguir se conectar melhor com a sociedade. E é uma eleição de 2 turnos, então não há nada de errado em esses candidatos irem com seus respectivos planos, com a sua respectiva agenda programática, falar para a sociedade, apresentar à sociedade. E no segundo turno, aquele candidato que for vencer e for ao segundo turno vai receber o apoio dos outros. Não há nenhum problema com relação a isso. Mas eu acho o mais valioso de tudo isso é mostrar que a direita conseguiu criar novos nomes e apresentar novos nomes, e a esquerda tem muita dificuldade nesse campo. Então, no segundo turno, vocês iriam com o Flávio Bolsonaro? No segundo turno, nós vamos trabalhar para que nós estejamos no segundo turno e certamente receberemos o apoio de todo o campo da direita. Mas já há um acordo entre todas essas forças de que aquele que chegar ao segundo turno vai receber o apoio de todos os outros. Passar a bola para os nossos analistas participarem dessa conversa também, lá em Brasília, começando pela Vitória Bel. Chega mais, Vitória. Presidente, obrigada por conversar com a gente. O senhor estava falando justamente de que não há problema da direita se dividir ou dos partidos de centro também terem vários candidatos. No entanto, quando você pulveriza essas intenções de voto, menores as chances de um candidato ir para o segundo turno e menores ainda as chances de um candidato diferente daquele apoiado por Jair Bolsonaro também ir para o segundo turno contra Lula. Visto isso, existe ainda a chance de vocês apoiarem Flávio Bolsonaro ainda no primeiro turno? E uma outra pergunta, o Partido Novo, ele nasceu justamente numa contraposição a governos, como uma tentativa de ser um partido independente, mas vem se caracterizando como um partido bolsonarista, alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que, de fato, o Partido Novo é hoje um partido alinhado ao ex-presidente e concorda com a defesa até mesmo da política que Flávio Bolsonaro pode trazer para 2026? O Novo sempre foi um partido de direita. O Novo sempre foi um partido que defendeu as pautas da direita, a redução do tamanho do Estado, o combate ao crime organizado, o rigor da legislação penal, né? A responsabilidade fiscal. Então, todas as pautas que dizem respeito à direita, o Novo sempre defendeu. A direita é muito ampla, você tem a corrente do bolsonarismo, você tem uma corrente mais à centro-direita, você tem uma corrente conservadora, você tem uma corrente liberal, uma corrente libertária. Não é uma corrente única. E o Novo abraça muitas dessas correntes. Existem conservadores, existem liberais, existem libertários, né? Então, o Novo é um partido, quer ser esse partido que é um guarda-chuva de várias correntes políticas no campo da direita. E tem pessoas, de fato, no Novo que gostam do Bolsonaro, se consideram bolsonaristas, mas o Novo, enquanto partido, continua sendo, sim, e sempre será um partido independente. Com relação à eleição, nós entendemos, a nossa visão é que é o contrário, né? Quanto mais candidatos, mais votos nós vamos conseguir capturar no primeiro turno. Nenhum candidato vai fazer mais votos que o Romeu Zema em Minas Gerais, nenhum candidato vai fazer mais votos que o Ronaldo Caiado em Goiás, nenhum candidato vai fazer mais votos que o Ratinho no Paraná.
E esses votos, inclusive, vão ser buscados nos próprios eleitores do Lula até nesse primeiro turno. Vão conseguir trazer esses eleitores, conseguir se comunicar com esses eleitores que às vezes estão em dúvida, não querem votar no Flávio Bolsonaro nesse momento, não querem votar no Lula, no Ratinho nesse momento, no Zema nesse momento, mas votam em outros candidatos da direita. Nós conseguimos trazer esses votos para o campo da direita nesse momento. No segundo turno, aquele que chegar vai conseguir canalizar com muito mais força, com muito mais vozes, né, com muito mais linhas de pensamento, de discurso, de narrativa, para conseguir chegar com muito mais força no segundo turno. Essa é a nossa avaliação. O próprio Bolsonaro chegou a falar isso, né, alguns meses atrás. Então, é muito possível, de fato, que esse seja um caminho mais provável nesse momento, mas isso não quer dizer divisão. Como eu disse, isso significa fortalecimento. Yander Porcela. Presidente, eu queria saber como que está o cenário em Santa Catarina. Depois que o vereador Carlos Bolsonaro entrou na disputa pelo Senado e deu ali uma bagunçada na chapa da direita, o Novo fez um convite para que a deputada Caroline de Tone, que hoje está no PL, se filiasse ao partido para poder manter a candidatura dela ao Senado. Como que está essa situação? A Caroline de Tone vai mesmo para o Novo? Seria uma honra termos a Carol de Tone como nossa senadora pelo Novo. Eu, de fato, fiz esse convite, gostaria muito que ela viesse. Acabou que, no fim, a conjuntura que se desenhava iria tirá-la da candidatura, porque havia um acordo do atual governador Jorginho Mello com outros partidos para fazer uma composição do Senado em que ela talvez não fosse contemplada. E nós, do Novo, cedemos a vaga, né? Cedemos esse espaço para que ela pudesse ter a garantia de concorrer, mas ao que parece, o que está sendo decidido, o que está se encaminhando muito bem, é para que ela consiga a candidatura mesmo pelo PL, e o Novo já fez um acordo com o atual governador. Nós iremos de vice, né, o Adriano Silva, que é o prefeito de Joinville, mais bem avaliado do estado, reeleito em primeiro turno. Uma das nossas principais lideranças vai ser vice-governador, vai se candidatar como vice-governador na chapa de Jorginho Mello, e isso estaremos aliados nessas eleições. Mas, de fato, o convite ainda fica em pé. Gostaria muito que a Carol um dia viesse, mas nós temos grandes lideranças no estado, como o próprio Adriano Silva, Gilson Marques, nosso deputado federal, o Matheus Cadorim, nosso deputado estadual, e o Novo vai vir muito forte para crescer ainda mais no estado de Santa Catarina também. Vai mais uma, Vitória Bel. Eu queria justamente uma expectativa, presidente, do quanto que vocês querem eleger, ou quanto que vocês querem aumentar a bancada do Partido Novo, tanto na Câmara, ou se vocês conseguiriam também aumentar esse número no Senado. Hoje, uma comparação com o que vocês têm hoje, o que vocês acham que é possível conseguir em 2026 e como que vocês estão montando essa estratégia para o crescimento da bancada? Hoje o Novo já tem uma nominata muito competitiva para disputar tanto para a Câmara Federal quanto para o Senado Federal. As nossas nominatas hoje já estão muito mais fortes do que estavam em 2022 e muito mais fortes do que estavam em 2018. Então, a nossa expectativa é a melhor possível. A nossa projeção hoje tende a crescer porque novos nomes estão vindo, mas hoje é fazermos entre 15 e 20 deputados federais. E no Senado nós temos quadros que já lideram a corrida eleitoral, né, para a Casa Legislativa no Senado Federal, como, por exemplo, Marcel Van Hatten, deputado federal do Rio Grande do Sul, um dos melhores deputados da história do Rio Grande do Sul, tem atuado com muita firmeza contra os abusos do Supremo Tribunal Federal, lidera a corrida para o Senado no Rio Grande do Sul. Deltan Dallagnol, procurador famoso da Lava Jato pelo Paraná, prendeu o Lula, né, lidera a corrida para o Senado no Paraná. Fiz o convite recentemente para Alfredo Gaspar, que hoje está muito bem posicionado, lidera em algumas pesquisas para o Senado no Alagoa. Ele é o relator da CPMI do INSS, um quadro importantíssimo. Espero que aceite o convite e venha para ser candidato pelo Senado pelo Novo na Alagoas. Nós temos Ricardo Salles aqui em São Paulo. Então, são quadros muito fortes, muito bem estabelecidos, com capital político, força política e histórico que mostram que tem capacidade de atuar no Senado Federal para aquilo que eu falei anteriormente. É a eleição mais importante da nossa história e vai ser a primeira vez, talvez, que a eleição do Senado venha antes de todas as outras, dada a importância de renovarmos o Senado para colocarmos lá nomes corajosos, pessoas corajosas para enfrentar os abusos do Supremo Tribunal Federal. Eu ia perguntar para o senhor justamente sobre Alfredo Gaspar, mas então ainda não tem a resposta sobre, né, se ele aceitou ir ao partido, é isso? Ainda não, mas espero ansiosamente para que ele aceite.
Presidente, muito obrigada por essa conversa aqui no Radar, no SBT News. Seja sempre muito bem-vindo por aqui. Até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado e até mais.